Sou o pastor Reinaldo Moraes e neste momento abra seu coração a uma verdade de Deus esperando por você. E o tema, Gigantes da Fé. Números capítulo 14, verso 8 nos diz: Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Depois de anos de escravidão no Egito e de uma longa jornada no deserto, Israel finalmente estava diante da terra prometida. Era a terra anunciada por Deus a Abraão, uma terra que mana leite e mel, expressão que descrevia abundância, fertilidade e provisão sobrenatural. Seria o fim da escassez, seria o começo do cumprimento, seria a materialização da promessa divina. Mas havia um problema. A terra também estava cheia de gigantes. As muralhas eram altas, o exército era forte, os descendentes de Anak pareciam impossíveis de ser vencidos. E os espias enviados por Moisés voltaram com duas certezas. A bênção de Deus era real, mas o desafio era invencível. Eles viram os frutos da promessa, mas ficaram obcecados pelos obstáculos. O medo tem a capacidade de distorcer aquilo que os olhos enxergam e apagar aquilo que Deus já fez. Israel não estava diante de um Deus desconhecido. O Senhor já havia aberto o mar, destruído o poder do Egito, enviado pão no deserto, feito água brotar da rocha e sustentado o povo diariamente no deserto. Deus já havia provado seu poder inúmeras vezes. Mesmo assim, quando os gigantes apareceram, o povo esqueceu quem Deus era. A tragédia naquele capítulo não estava apenas no fato de Israel reclamar mais uma vez. A verdadeira tragédia estava no fato de que eles passaram a acreditar mais nos gigantes do que nas promessas de Deus. O medo fez o povo desejar voltar ao Egito. E isso é assustador espiritualmente, porque o medo mal administrado sempre tenta nos empurrar de volta para lugares que Deus já nos tirou. Quantas pessoas fazem isso ainda hoje? Deus começa uma nova estação, mas os desafios parecem grandes demais. Então elas pensam em desistir, recuar ou retornar para antigas prisões emocionais e espirituais, simplesmente porque a promessa exige fé para ser alcançada. Josué e Caleb foram diferentes. Enquanto todos viam gigantes, eles viam um Deus maior. Enquanto o povo calculava suas fraquezas, aqueles dois homens se lembravam das vitórias anteriores do Senhor. A fé verdadeira não ignora a existência dos gigantes. Ela apenas se recusa a acreditar que eles sejam maiores do que Deus. O problema de Israel nunca foi falta de evidências. Eles tinham testemunhado milagres suficientes para confiar plenamente. O problema era um coração incapaz de descansar na fidelidade divina. E talvez seja exatamente isso que Deus ainda esteja confrontando em nós. Porque confiar em Deus enquanto tudo está fácil não exige obediência, mas permanecer firme quando as muralhas aparecem diante de nós, isso revela onde nossa confiança realmente está. Há algo muito sério nesse texto. Aquela geração perdeu a oportunidade de viver a promessa por causa da incredulidade. O deserto, que deveria ser apenas passagem, tornou-se moradia permanente. Eles sobreviveram, mas não avançaram. E existe uma diferença enorme entre sobreviver espiritualmente e possuir aquilo que Deus preparou. Muitas pessoas vivem anos no deserto da escassez porque o medo paralisa aquilo que a fé deveria alcançar. Deus continua perguntando ao seu povo a mesma pergunta feita implicitamente naquele episódio. Vocês confiam em mim? Confia quando os recursos parecem insuficientes? Confia quando os gigantes emocionais se levantam, quando as portas parecem fechadas ou quando o futuro parece assustador? A resposta para essa pergunta define se avançaremos pela fé ou se ficaremos circulando em desertos emocionais e espirituais. O mais impressionante é que a promessa nunca deixou de existir. Deus permaneceu fiel. O problema foi que muitos não tiveram coragem de caminhar em direção àquilo que o Senhor havia preparado. A incredulidade não cancela o poder de Deus, mas pode impedir alguém de experimentar aquilo que Deus deseja realizar. Hoje talvez existam gigantes diante de você, talvez existam muralhas, ameaças, inseguranças e batalhas que parecem grandes demais. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar continua sendo capaz de derrubar muralhas. A questão nunca foi o tamanho dos gigantes. A questão sempre será o tamanho da nossa confiança em Deus. E eu te pergunto,
Você tem permitido que o medo fale mais alto do que as promessas de Deus? Existe alguma área da sua vida em que você está pensando em voltar ao Egito por não conseguir enxergar a fidelidade de Deus? Pense nisso. Vamos orar? Pai, muitas vezes meu coração se assusta diante dos gigantes da vida. Existem momentos em que o medo tenta roubar minha confiança e fazer com que eu esqueça tudo que tu já fizeste por mim. Perdoa-me pelas vezes em que enxerguei mais os obstáculos do que a tua fidelidade. Dá-me um coração como o de Josué e Caleb, um coração que confia mesmo diante das muralhas. Ensina-me a avançar pela fé e não pelas circunstâncias. Que eu jamais permita que o medo me faça voltar para a prisão das quais tu já me libertastes. É em nome de Jesus, o teu Filho, que eu oro, Pai, e já te agradeço. Amém. Paz.